Oi, gente! No programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo, que é a saúde mental durante e pós a pandemia. E para me responder as perguntas, está aqui o psicólogo Antônio Pereira, que vai responder algumas perguntas para a gente. Muito obrigada pela presença, Antônio. E para começar, eu vou perguntar: nesse momento de pandemia, as pessoas ficaram muito ansiosas, ficaram muito nervosas, mas algumas não souberam identificar que era uma ansiedade, né? Como que a gente percebe o que é um nervosismo por um ano atípico ou o que é ansiedade? Raíssa, muito obrigado. Eu te agradeço muito, agradeço sempre a todas as pessoas que me convidam para falar sobre a questão da saúde mental, principalmente agora nesse período de pandemia, porque eu acho que é um tema que não tem mais como a gente fugir dele, né? Temos que discutir saúde mental, porque principalmente agora nesse período de pandemia, a gente observou que teve um crescimento muito grande. Você falou da ansiedade, mas não só na ansiedade, mas nos índices de depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico, fobia social, e isso num nível extremamente assustador, né? Nós que trabalhamos no campo da saúde mental, a gente percebeu isso. E isso não é novidade para a gente, né? Desde antes da pandemia, os profissionais da área de saúde mental do mundo inteiro já alertavam para isso. Nós teremos uma pandemia dentro da pandemia. Teríamos a pandemia do coronavírus, né? A pandemia que a gente vivenciou e está vivenciando, e concomitante a gente teria uma pandemia que seria o crescimento dos transtornos mentais, né? E aí, dentre eles, a ansiedade. O que acontece? A perspectiva que se tinha do ponto de vista de profissionais de saúde era o seguinte: nós teríamos essa pandemia dentro da pandemia, e essa pandemia que é a do coronavírus, em algum momento a gente ia encontrar a solução, como aos pouquinhos a gente está encontrando, não encontrou ainda, né? E a pandemia dos transtornos mentais, ela ia continuar. E, como era previsto, está continuando. A gente percebe que o número de transtornos mentais, de questões emocionais, em todos os níveis, né? Seja de criança, idoso, adultos, pessoas de meia idade, pessoas do sexo feminino, masculino, aumentou e muito, né? E essa é uma preocupação que a gente tem que ter nesse momento, sabe? O senhor comentou que tem uma pandemia dentro da pandemia. Durante essa pandemia do coronavírus, a gente viu várias campanhas, várias vezes o assunto sendo debatido. O senhor acha que dentro da saúde mental ainda precisa ser mais debatido? As pessoas ainda precisam saber que tipos de sintomas elas sentem, como procurar ajuda? Algumas ainda sentem medo, né? Vergonha de procurar e de reconhecer. O que essas pessoas podem fazer? O que acontece é o seguinte: a pandemia trouxe para a gente uma questão bem paradoxal, né? Por um lado, a gente aumentou, se potencializou, o número de pessoas com transtornos mentais cresceu muito, né? Cresceu muito, abrangendo várias classes, né? E, por outro lado, esse é um aspecto negativo, porque aumentou muito os transtornos, mas, por outro lado, tem um lado positivo que também aumentou muito a discussão. E quando você fala assim, se precisa discutir mais, não precisa discutir mais, é porque não se discutia. Precisa começar a discutir, né? E a pandemia, com isso, ela trouxe à tona essa questão dos transtornos mentais. A gente sempre colocou, e sempre foi dentro da perspectiva das pessoas, se relaciona os transtornos mentais com a loucura. Quando você fala que alguém tem um transtorno mental, é louco. Isso é uma coisa de senso comum. Quando a gente está falando de transtornos mentais, a gente está falando de doenças que afetam a mente ou que são oriundas da mente. E aí nós estamos falando de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, síndrome do pânico, todos esses transtornos que a gente vê no dia a dia, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, fobia social, todos esses transtornos são transtornos mentais. E hoje a pandemia pelo menos abriu esse leque para a gente conversar sobre isso de forma mais clara, concreta e objetiva. Hoje não tem como. Imagino que as pessoas aí que estão nos ouvindo, no máximo elas conhecem ou tem alguém na família, ou já teve ou tem algum contato que tem alguém que tem algum transtorno mental. Só que isso não é discutido ou conversado abertamente. Isso não é problema das pessoas, não é porque as pessoas não sabem, não querem discutir, é porque realmente saúde mental nunca foi prioridade no contexto de saúde pública, né? No mundo inteiro, não só no Brasil, a maioria dos orçamentos de saúde
direciona no máximo 2% para a saúde mental, né? E a gente está falando de transtornos que estão afetando a população assim assustadoramente, né? Então, a gente entender, esse lado, pelo menos, tem um lado positivo. O lado negativo, aumentou e muito os transtornos. O lado positivo, trouxe à tona a discussão. Hoje, a gente tem que falar de transtornos mentais no nosso meio, seja ele no meio dos gestores, no meio político, no meio da medicina, seja no meio acadêmico, no meio universitário, seja em casa, as pessoas mais simples. Nós temos que falar desses transtornos todos, como a gente fala de úlcera, de gastrite, de dor de cabeça, de gripe, porque está na ordem do dia, né? Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos prevê, aqui no Brasil não tenho dados, mas nos Estados Unidos prevê que a partir daqui a mais ou menos 5 anos, os transtornos mentais serão o conjunto de doenças que trarão o segundo maior gasto em saúde no país. Aqui eu garanto que se a gente tivesse uma política de abordar esses transtornos de forma adequada, com certeza já seria o primeiro, né? Porque várias e várias doenças, elas agregam algum transtorno mental, né? Uma média de 85% da população brasileira tem depressão, ansiedade e estresse, né? E uma média de 75% da população tem dor crônica, tem doenças crônicas, colesterol alto, hipertensão, diabetes, essas doenças crônicas que são tratadas a longo prazo. E 50% dessas pessoas, elas têm algum transtorno mental associado. Então, quer dizer, a gente vai ter as pessoas com essas doenças normais, aí que a gente diria normais, né? Com um transtorno mental associado, às vezes oriundo da doença, ou às vezes o transtorno provocando a doença física, e não se vê nenhuma discussão com relação a isso, não se vê nenhum empenho dos gestores, dos órgãos públicos de saúde, com relação a discutir e trazer soluções para essa situação. Gente, nós estamos aqui falando sobre saúde mental durante e pós a pandemia. E quem está me respondendo as perguntas é o professor Antônio, psicólogo. E, professor, só mais uma pergunta. Teve algum grupo que foi mais atingido durante a pandemia? Os jovens, né, que já estavam mais acostumados a sair, ou os idosos que ficaram presos, né, sem muito convívio? Qual a sua análise, né, sobre isso? Grupos mais atingidos, até por um estudo da Organização Mundial de Saúde, jovens e mulheres, né, principalmente no caso de depressão, né, o número foi assustador. E jovens, assim, a gente percebendo uma questão muito séria, que às vezes não é discutida, né? A questão do suicídio entre jovens e crianças, às vezes. Mulheres, a questão do aspecto da depressão, num nível assim, de mais uma média de 40% a mais do que homens, né? Nesse nível. Mas se a gente for ver de maneira global, todas as categorias, todas as pessoas, elas foram afetadas de alguma forma. Nós estamos saindo de uma sociedade para uma outra sociedade, pós-pandemia. Então, crianças foram afetadas. A gente viu pesquisa da Unicef mostrando assim, o nível de desatenção, de agressividade. Acho que vocês têm acompanhado, vocês que trabalham em televisão devem ter acompanhado aí. Eu nunca vi tanta briga de menina em escola, né? Meninas, adolescentes marcando briga depois das aulas. Eu nunca vi tanto desrespeito de adolescente com professores. Adolescentes com agressividade, batendo em professor, fazendo atos de desrespeito. E de que forma os pais, ou até mesmo, né, esses adolescentes, essas crianças, podem procurar ajuda no meio da psicologia? De que forma eles podem chegar até esse profissional? O que acontece ainda tem o que você falou, aquela coisa do estigma, né? Do preconceito de entender que quando você procura um psicólogo, é como se você estivesse assumindo que você é louco ou você é fraco. Quando você procura um psiquiatra, é porque você não tem condição de lidar com as suas emoções e sentimentos. Cada vez mais a gente tem que dizer para as pessoas, esses profissionais são profissionais que são os profissionais adequados e adaptados para lidar com a questão da saúde mental. Então, a gente sempre diz, procura um profissional desse como você procura qualquer outro para qualquer outro problema de saúde. Sentiu que você está emocionalmente abalado, não está conseguindo lidar com as questões relativas a seu filho, ou está vendo que o filho tem algum problema, mudou um padrão de comportamento, procura um profissional.
E hoje é muito interessante que tem várias clínicas, escolas, como a do CEUB ou de outras faculdades, tem cursos de pós-graduação, tem alguns grupos que fornecem atendimento de graça. E ficou mais amplo ainda e melhor ainda para se procurar que tem vários profissionais oferecendo atendimento online, que facilita mais ainda. Então, é a gente entender que definitivamente a gente tem que colocar a saúde mental na nossa ordem do dia, como a gente coloca as outras doenças. Então, profissional psiquiatra, profissional psicólogo, não cuida só de doido. Aliás, é bom entender que nos consultórios da gente aparece pouquíssimos doidos, sabe? A maioria das pessoas só estão abaladas emocionalmente, precisando de algum conselho, alguma orientação, e doido mesmo não aparece ninguém. Muito obrigada pela conversa. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com o psicólogo Antônio Pereira, que comentou com a gente sobre a saúde mental durante e pós a pandemia. Muito obrigada, Antônio. Se quiser dar um recado para a galera. Tá, eu que agradeço, muito obrigado. E eu reforço para vocês, não tenham medo de procurar ajuda se precisarem, tá? Esses transtornos hoje estão na ordem do dia e psicólogo e psiquiatra tá aí para ajudar vocês e outros profissionais de saúde também. Obrigado. Obrigada.